pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação na TV Cidade. E você que quer deixar sua marca nos programas que vai aparecer aqui na tela no fundo, e também a gente fala, né, sobre a sua empresa, o seu negócio. Então, você que quer, entre em contato com a TV Cidade. Hoje eu tenho um convidado, é o Dr. Marcos Antônio Dal Ponte. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Então, fala da tua formação. Sim, então, Débora, eu sou coloproctologista, tá? Sou médico formado pela Universidade de Caxias do Sul. Fiz a minha formação em cirurgia geral no Hospital Geral de Caxias e depois fiz a formação da coloprocto em São Paulo. Sou atuante aqui na cidade, trabalho então basicamente com a coloproctologia, que é uma especialidade que tem muita relação, muita proximidade com a fisioterapia, principalmente com a fisioterapia pélvica, né? Trabalho aqui há 10 anos já na cidade, já estou aqui há 10 anos. Enfim, e é uma especialidade um pouco, ainda não muito divulgada, mas muito importante, porque cuida das doenças do intestino e do assoalho pélvico, né? E aí, Débora, o seguinte, esse mês é um mês especial até, então eu fiquei muito feliz quando tu me convidasses para vir para cá, porque a gente pode falar de fisioterapia e a gente aproveita falando um pouquinho das outras coisas também sobre o intestino em si, sobre as doenças do intestino, né? E esse mês, então, é o mês da prevenção à doença inflamatória intestinal, Débora, que é aquela doença, a famosa doença de Crohn, a famosa doença, a retocolite ulcerativa. Então, esse mês de maio é um mês dedicado a gente explicar, a gente divulgar, a gente falar para os nossos pacientes, para a população de uma maneira geral, o que é a doença inflamatória intestinal. Eu não sei se tu tinha algum conhecimento disso, já tinha ouvido falar da doença. Não, a gente ainda não tinha ouvido falar, mas é importante a gente estar abordando, né, que cada mês realmente tem uma disfunção que a gente tem que estar, né? Isso. É importante a gente estar esclarecendo ao público, até para prevenção, né, que é o principal. Sim. Então, eu queria saber, assim, como é que inicia, então, as doenças intestinais? Então, essas doenças inflamatórias, elas são doenças que são geradas por uma desregulação de um processo inflamatório do próprio corpo. Para o pessoal de casa entender, é como se o corpo gerasse uma inflamação que agride o próprio corpo, tá? Isso desencadeado muito pelos níveis de estresse, algumas vezes a questão genética, questão de desencadear por alimentação, o próprio ambiente, enfim, são vários fatores juntos levam a essa desregulação desse processo inflamatório e isso acaba atingindo o intestino. Então, a doença de Crohn é uma delas, a retocolite é outra, elas se diferenciam de uma característica de agressividade maior, um pouco menor de outra, enfim, umas características diferentes, mas que dentro de um universo tem uma origem muito, muito próxima. E elas causam muitos sintomas, então tem paciente que tem muita diarreia, tem paciente que tem sangramento, tem paciente que tem eliminação de muco pelas fezes, emagrecimento, paciente que precisa ir para cirurgias, ressecção de intestino, enfim. Então, dependendo da gravidade que vai acometendo o paciente, a gente tem mais sintomas ou não. Normalmente, pacientes mais jovens, uma tendência, existem 2 picos de incidência na juventude, em 18, 20 anos, e depois o pessoal um pouco mais velho, enfim, ali por uns 40, 50 anos, a gente pode ter um outro pico de incidência da doença. E basicamente a gente tem um tratamento para isso, né? Esse diagnóstico a gente faz através da colonoscopia também, o exame do intestino, então um exame muito importante, que a gente está sempre falando e sempre recomendando muito, se falou muito isso no mês de março também, que depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Sim. Mas assim, através do diagnóstico da colonoscopia, através do diagnóstico de exames laboratoriais, a gente consegue definir e aí parte para o tratamento, né? Então são doenças que têm tratamento, elas não têm uma cura definida, mas elas têm um controle e um tratamento que é disponível, é um tratamento amplo, a gente tem isso na rede básica de saúde, no SUS, enfim, basicamente para a gente fazer o diagnóstico e tratamento e aconselhar a população a pensar nessas doenças, a saber que tem cura, a saber que é uma doença que a gente pode viver com ela de uma maneira normal, sabe? Então, esse mês de maio é o mês da conscientização para isso
e para a gente fazer o diagnóstico mais. Tem muita gente que tem essa doença e acaba não procurando ou ajuda, enfim, né? Sim, acaba tendo sintomas, mas acha que é uma coisa Acho rotineira, que é uma coisa corriqueira, uma isso. alimentação. E o que está relacionado? É a alimentação que pode, né? A alimentação é um dos fatores desencadeantes, né? São vários fatores. Então, são fatores ambientais, onde entra essa questão da alimentação, são fatores genéticos também, enfim, do próprio organismo. Então, é um conjunto de fatores. Não existe uma causa específica. Eu tenho doença inflamatória porque eu fiz tal coisa, porque eu tomei tal remédio, porque eu comi tal coisa. Acham que é a medicação. Isso, não. Um pouco. É um conjunto de fatores, entende? E dentre deles a alimentação é um deles. Psicossociais, então, para ter uma ideia, um ambiente onde tu cresceu. Existe um estudo bem rápido para te ter uma ideia disso, Débora. Crianças que foram criadas em ambiente rural, ou seja, com contato de terra, brincando ao ar livre, e crianças de cidade, sem esse contato. As crianças da cidade desenvolveram muito mais doença inflamatória do que as crianças do ambiente rural. Ou seja, essa exposição quando criança também é um fator que influencia anticorpos. Então, alimentares, psicossociais, locais, mais genética. Então, todos esses juntos podem desencadear. E em criança não é tão normal? Criança a gente tem uma incidência também, mas mais para doença de Crohn, por volta dos 10, 11 anos é que começa a gente ter mais isso. Muito criança bebê ou criança pequena não é tão comum. Não é tão comum. Não. E em criança como é que se dá assim a parte dos sintomas, sinais até? Muito parecido com adulto, porque basicamente diarreia com sangramento, a presença de muco nas fezes e emagrecimento. A criança acaba ficando magra, não consegue se alimentar, não ganha peso. Enfim, não consegue ganhar peso. Então aquela criança que magrinha com essa questão de diarreia recorrente, a gente tem que pensar. E dores, assim, não... Dor abdominal também é associado, sim. Sim, os pacientes têm dor abdominal também. E como é que se faz a prevenção, assim, até para o público agora? Pois é, prevenção para a doença inflamatória intestinal é uma pergunta interessante. Mas se for criança, é a gente tentar deixar eles expostos aos anticorpos. Então, deixar a criança livre, deixa a criança brincar, deixa a criança ter contato com a natureza, deixa a criança criar esses anticorpos, né? Então, evitar o ambiente fechado, o ambiente do videogame, aquela criança que fica só em casa. Tecnologia. Então, isso é básico na criança, que lá no adulto ela vai ser uma criança com mais proteção, com mais defesa do seu corpo. Quando já é adulto, então, alimentação saudável, a gente evitar os enlatados, os embutidos, muito condimentados, evitar carne, excesso de carne vermelha, por exemplo, enfim. E estimular o exercício. O exercício sempre é um fator de proteção para a grande maioria das doenças, inclusive a doença inflamatória intestinal, né? Importante, né? Porque ajuda também no movimento intestinal e tudo mais, né? Alimentação, tudo auxilia. E a parte do tratamento, então, como que seria, assim, para... O tratamento para a doença inflamatória, na realidade, ele depende muito da gravidade dos sintomas. Então, pacientes que têm uma extensão de doença maior, que tem mais doença no próprio intestino, acabam partindo para um tratamento mais agressivo. Pacientes que têm uma doença mais controlada, o tratamento ele é mais leve. A gente pode usar corticoide como um tratamento inicial, a gente usa a mesalazina como um outro tipo de tratamento, um imunomodulador, que é a azatioprina, até os imunobiológicos, que são medicações extremamente caras, avançadas, que são injeções que se faz a cada 15 dias, a cada 2 meses, enfim, e que tratam muito mais específico. Então depende muito do grau. Então basicamente a gente faz o diagnóstico, determina a gravidade da doença, o comprometimento, e a partir dali a gente faz um tratamento que começa do mais simples para o mais avançado, ou algumas vezes do mais avançado tendendo ao mais simples com a melhora do paciente, né? E o tratamento cirúrgico seria nos casos mais graves? E aí casos graves, normalmente casos bem graves, assim, a cirurgia. Daí a gente, é ressecção do intestino, é retirar algumas vezes todo o intestino grosso do paciente, dependendo o quadro, algumas vezes um segmento do intestino delgado, que é o fino, enfim, também é muito baseado o tratamento conforme o que o paciente tem de
de extensão de doença, né? Mas a cirurgia a gente sempre evita. A cirurgia sempre é o último passo, sim, né? A última opção de tratamento seria a opção cirúrgica, né? E idosos seria mais comum? Não, idosos, vamos considerar hoje em dia a população cada vez mais idosa, então 70, 80 anos é mais incomum. É normalmente uma faixa etária um pouco mais baixa, tá? Tem casos, normalmente esses casos em idosos são casos mais leves daí. Então, se uma pessoa com 80 anos com uma doença inflamatória, essa doença inflamatória teoricamente é um pouco mais leve, né? Então, não tão no extremo da vida. Associada a outro fator, de repente, outra doença. Talvez venha um acúmulo de fatores com o decorrer da vida, sim. E chega um ponto e que tem esse start do processo inflamatório, e a partir dali a gente começa a ter e a imobilidade, sintomas. De repente, né? Talvez no idoso, ou até o pessoal que é mais sedentário, pode ser que também, né? De repente... E o câncer, como é que a gente... Pois é, aí falando um pouquinho sobre o câncer do intestino, né? Então, assim como o mês de maio é o mês da doença inflamatória, para nós, da nossa especialidade, o mês de março que passou era o mês, o março azul que a gente fala, que é o mês da prevenção ao câncer do intestino. Que também é outro, esse sim, daí é incidência cada vez maior, várias faixas etárias. A gente vê, Débora, a gente imaginava na realidade que era uma doença de idoso, então pacientes mais velhos, 70, 80 anos, né? Não, hoje a gente vê pacientes com 30, 34, 37, 40 anos tendo cada vez mais cedo, né? Cada vez mais precoce. Então, esse mês, o mês de março foi dedicado a isso. A gente fez várias publicações tentando também estimular a população a fazer a prevenção do próprio câncer, né? E basicamente a gente tem como orientação hoje em dia que as pessoas deveriam fazer uma colonoscopia, deveriam investigar o seu intestino a partir dos 45 anos, né? Eu vejo que muitas pessoas têm um pouco de receio de fazer o exame, medo. Sim. E isso que é ruim, né? Porque acabam não fazendo, vão deixando para mais tarde e vai... Isso. As pessoas têm um pouco do receio dessa investigação, porque a investigação, existem métodos de investigação. A gente pode fazer um exame de sangue oculto nas fezes, por exemplo, que seria uma opção, que tem uma sensibilidade, uma especificidade um pouco mais baixa. A gente poderia fazer um raio-x do intestino, que a gente chama enema opaco, que é um exame antigo, mas também que a gente já não utiliza mais. Tem a colonoscopia virtual, que é uma tomografia, como se fosse. Mas o que tem a melhor diagnóstico, a melhor sensibilidade, ou seja, que faz diagnóstico mais específico e faz a maior quantidade de diagnósticos é a colonoscopia. Então a gente recomenda a colonoscopia a cada 5 a 10 anos nesses pacientes, né? Se não tiver nenhuma alteração, a partir dos 45. Então, quando o paciente tem uma história familiar, por exemplo, tive um familiar de primeiro grau que teve câncer abaixo dos 60 anos, esse paciente tem um sangramento que a gente não tem uma origem definida, esse paciente teve perda de peso, esse paciente tem diarreia, esse paciente tem uma anemia crônica, tem dor abdominal que a gente não consegue identificar, isso tudo são sintomas de alerta, tá, para o câncer do intestino. E nós médicos, cada vez mais temos que estar alerta realmente, não esperar o câncer aos 60, 70, esperar esse câncer mais precoce. Antes, né? Ultimamente... realmente, eu tenho vários pacientes que me surpreendem pela idade, pelo diagnóstico precoce, que a gente não imagina que vai fazer esse diagnóstico, acaba pedindo uma colonoscopia pela persistência dos sintomas e faz o diagnóstico do tumor, né? Então, a gente se atentar muito a essa questão do sangramento, dos sinais que o câncer dá, né? E procurar o médico e perder um pouco esse estigma, essa vergonha de fazer o exame, né? E esse medo de fazer uma colonoscopia. Até mesmo o exame no consultório, né? Muita gente tem esse receio, mas o exame do intestino em si, a colonoscopia, o preparo, assim, a gente diz que a limpeza do intestino, ela é um pouco mais trabalhosa, assim. O paciente precisa fazer uma dieta, precisa tomar os laxantes, enfim. Mas o exame em si, aqui em Farroupilha, isso a gente já comentou em outras entrevistas, é muito bom porque a gente consegue fazer com anestesia, então o paciente não tem dor,
é um exame que vai tranquilo, o paciente recupera depois ali no hospital. Então, o exame em si não é doloroso, nada disso. É melhor fazer o exame, né, para evitar saber se está tudo certo. Eu falo para os pacientes, é muito bom falar, eu digo para eles, antes, olha, eu quero te dar um resultado positivo. Sim. Eu quero te dizer que tu não tem nada no teu intestino, tá? Para te sentir tranquilo. Quando eu entrego o resultado, digo, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, fica tranquilo que não tem um intestino, graças a Deus tu não tem nada. Então isso é uma tranquilidade para o paciente. E o bom da colonoscopia é que ela te dá um período de tranquilidade que pode chegar até 10 anos sem tu precisar repetir o teu exame. Sim. Então, tira aquele peso, opa, meu intestino tá tudo bem, graças a Deus, sabe? Porque às vezes pode ser algum fator mais, né, como sedentarismo ou alimentação, mas também a gente tem que estar de olho porque tem outros fatores que envolvem disfunções, né? Isso aí. E isso tudo acaba prejudicando, né, a qualidade de vida da pessoa, né? Tudo. Sim. Quando a gente fala também, assim, em termos de qualidade de vida, daí, na questão da fisioterapia, para a gente aproveitar um pouquinho do programa em físio, né? Qualidade de vida dos pacientes, por exemplo, 2 patologias que a físio é muito importante, e a gente também tem muito paciente com isso. A incontinência anal, tá? Então, incontinência anal, que muitas vezes é associado com a incontinência urinária, né, Débora? Então, a perda de fezes, né? O paciente perder fezes, perder urina. Isso é muito constrangedor para o paciente, tá? É uma patologia que a gente tem tratamento, tem como melhorar, tem como agregar qualidade de vida através da fisioterapia, o carro-chefe para isso, né? Sim, então, os pacientes fazem fisioterapia pélvica, reabilitação do assoalho pélvico, isso é muito importante. A prevenção, né? Porque o pessoal às vezes espera até, né, começar a ter perda, mas pode ser feito também antes, né, bem no início, ou até quando qualquer sintoma ou sinal já está fazendo, porque Sim. vai ajudar em tudo, né? Vai Sim. ajudar é uma falta dessa conscientização dos pacientes, até mesmo dos médicos, eu diria, de recomendar a fisioterapia. Vamos dar um exemplo prático para a população entender. A senhora que fez partos normais, 2 partos normais, né, com crianças grandes, com crianças mais do que 3,5 kg, por exemplo, né, isso leva a uma lesão de todo o assoalho pélvico, que no futuro a chance dela vir a ter, né, uma incontinência. Então daqui a pouco estimular, essa senhora está entrando na menopausa, opa, vamos começar a fazer um exercício pélvico, vamos estimular a musculatura. Sim, é muito melhor fazer uma prevenção do que depois, né, começar tratamentos, que por mais que sejam hoje em dia, tem uma tecnologia ótima para isso, Sim. né, mas mesmo assim é sempre bom começar no início, né, ou prevenir. O prevenir sempre é melhor, tanto fazer os exames de rotina certinho, né, a fisioterapia também procurar para a parte da pélvica, da incontinência urinária ou até da anal, né? Então sempre vai ser mais é interessante, né? Isso é um tratamento interessante. Teve também dados assim para a população ter uma ideia também de quanto isso é frequente. Um estudo americano mostrou que a incontinência anal, queixas de perda anal, são mais frequentes do que propriamente a quantidade de pessoas que têm asma nos Estados Unidos. Então supera a quantidade de pessoas com asma. Então é muita gente que tem sintomas, né? É muita gente que tem isso e acaba não ficando reprimido. Tem, mas não procura ajuda, fica com vergonha, enfim, vive uma vida... O problema é a vergonha. O pessoal não tem que ter vergonha, porque, né, para procurar a saúde, né, saúde sempre tem que ser... Qualidade de vida sempre em primeiro lugar, então qualquer sinal, qualquer sintoma, ou até antes procurar, né, a pessoa fica às vezes com um preconceito, pensando, mas eu vou fazer, né, não preciso, não. Justamente para não precisar fazer uma prevenção, para não precisar depois de um tratamento que pode ser que leve mais tempo, né, ou não chegar a um ponto de precisar, né, ter alguma perda. Nesses casos de incontinência, a primeira opção sempre é a fisioterapia, né? Então, se a fisioterapia não consegue resolver o problema do paciente, a gente tem que passar para outros tratamentos, que podem envolver cirurgias, procedimentos mais sofisticados, neuromodulação, enfim,
mas a fisioterapia seria a base do tratamento e ela resolve muito bem. A gente tem resultados ótimos com fisioterapia, com melhora de 60%, 70% nessa qualidade de vida dos pacientes, né? Não, e tá tudo relacionado, né? Não é só, às vezes até a musculatura toda, né? Do corpo inteiro. Às vezes a pessoa que é sedentária também pode ter problemas, né? Porque tudo envolve musculaturas, então, né, essa parte da incontinência pode estar relacionada mesmo a parto, né, a musculatura mais fraca, a pessoa que não tem muito costume de fazer atividade física, então sempre abordando que a atividade física é sempre bom para, né, prevenir qualquer tipo, né, de problema de saúde, ou, né, a parte do intestino também é importante, alimentação, então é tudo como um todo, né? A atividade física ela é bem importante. E seguindo assim, então, Débora, nessa questão também da físio, puxando, a gente falou que comentei 2 patologias basicamente, uma delas é a incontinência e a outra é uma frequentesíssima assim no meio da população, que é a constipação, né? O que a gente conhece de pessoas que têm constipação é muita gente, né? Então aquela dificuldade para evacuar, aquele paciente que é trancado, aquele paciente que não consegue evacuar de uma maneira adequada, que tem que ter muito esforço para evacuar, aquele paciente que demora 3, 4, 5, 7 dias sem conseguir evacuar. Esses pacientes deveriam também ser avaliados sempre, né? A gente deveria ter um acompanhamento, fazer o diagnóstico realmente. Se tem alguma coisa, algumas vezes isso pode ser o início de um câncer, por exemplo, tá? Então, assim, o paciente está constipado, acho que aquilo está trancado, mas aquilo pode ser um sinal de câncer já inicial, né? Outras vezes é alguma disfunção da evacuação. Então o paciente não consegue, por uma alteração do períneo, uma alteração da musculatura do assoalho pélvico, evacuar. E aí entra a fisioterapia. Então a fisioterapia nesses pacientes com esse esforço evacuatório, com existe uma patologia, né, o anismos, né, que é a contração paradoxal que a gente fala, ou seja, o paciente faz um movimento ao contrário. E é como se o cérebro orienta um movimento certo, mas a musculatura do assoalho pélvico executa de maneira ao contrário. Então o paciente não consegue, né, Débora, não consegue eliminar as fezes. Isso é muito frequente. E esse paciente tem uma qualidade de vida extremamente ruim, porque ele não consegue evacuar. Ele senta no vaso e ele faz muita força, e aí piora as hemorroidas, ele tem sangramento, e ele tem dor, ele tem desconforto, tem estufamento abdominal, porque ele não consegue simplesmente eliminar as fezes. Sempre, né? A alimentação. Muitas vezes as pessoas pensam, mas tem pessoas que já têm esse problema muito, né, desde pequeno, às vezes, né? Então não está relacionado muito com qualidade de vida, ou atividade física, ou alimentação. Às vezes pode ser mais um fator. Quando a gente fala de constipação, o tratamento básico, né, a questão básica para isso, para esses pacientes que são trancados, é a alimentação, né? Então, o consumo de fibras, a ingesta de água, né? Então, assim, fibras, por exemplo, né? A gente consumir bastante frutas, verduras, todas as refeições ter alguma fibra, pelo menos. Então, a gente recomenda no café da manhã uma fibra, um pão integral, um iogurte com granola, enfim, né? Almoço, que a gente coma salada, o lanche da tarde, o jantar também que tem alguma fibra, né? O consumo de água, então pelo menos 1,5 litro de água por dia. Isso é difícil, né, pessoal? No inverno diminui bastante. Os pacientes dizem, não, doutor, no verão eu até tomo 1,5 litro, 2, mas no inverno não tomo nenhum copo. Só no chimarrão quem tem o hábito de... Mas a gente deveria estimular isso. Os pacientes deveriam ter por hábito tomar água. Né? O nosso corpo é 80% água, né? 70% a 80% de água. Ou seja, a gente precisa água, né? E para constipação, o mínimo do mínimo, a gente deveria ingerir 1,5 litro de água ao dia. E associado a isso o exercício, sabe? Então, mais uma vez a gente toca no exercício, né? Que o exercício é importantíssimo. Melhora muito a motilidade intestinal, melhora muito a liberação de hormônios que levam à contração do intestino, melhora o teu bem-estar. Então, quando a gente come fibra, quando a gente toma água e quando a gente faz exercício, normalmente esse paciente melhora bastante desse quadro de constipação, sabe?
Às vezes é só um ajuste, né, na rotina, que às vezes Sim. também a rotina mais corrida, às vezes não come muito bem, acaba comendo coisa que não deve, ou não tem tempo para fazer uma refeição com tranquilidade, né? Essa alimentação Tudo, saudável, né? a alimentação que a gente deveria ter, né? Consumo maior de fibras, diminuir alimentos que são mais constipativos, então carboidratos, por exemplo, excesso muito de pão branco principalmente, massa, queijo, é uma coisa que tranca muito. Banana, por exemplo, banana é uma fruta muito consumida, mas que sozinha ela tem uma capacidade a mais para trancar, então as pessoas comem muito banana e aquilo talvez a gente tenha que misturar com alguma coisa, fazer uma troca de frutas, sabe? Então essa questão da alimentação, que as nutricionistas ajudam muito também isso, né? Então muitas vezes a gente caminha o paciente para nutrição. Até o pessoal que não tem muito tempo, de repente seria importante também, né, fazer uma avaliação para ver a rotina alimentar, né, para ter uma prevenção boa nessa parte. Sim, né? sim. Que a rotina eu sei que é corrida, então muitas vezes as pessoas não conseguem nem procurar, né, o médico para prevenção, mas seria importante fazer, né, uma prevenção, ir no médico, né, procurar físio para prevenção também. Então essa questão é bem importante, não é achar que a vida é corrida que não vai cuidar da saúde, né? Então a gente tem que ter essa visão que a saúde é o principal, senão a gente também, se não tiver saúde, não vai conseguir mesmo cumprir a rotina, cumprir... Sim. Então, a saúde é a base, né? Sem saúde a gente não consegue fazer nossas atividades do dia a dia, né? Débora, só em um detalhe, né? Fico pensando nessa questão da físio, para a gente tentar fazer essa ligação, né? A posição para evacuar, né? Também, a posição para evacuar os pacientes é muito importante, né? Então, muitos pacientes acham que não quer dizer essa posição, mas ela tem, fisiologicamente falando, relaxamento da musculatura do assoalho, a contração do abdômen, enfim, a posição adequada para evacuar, ajuda muito os pacientes, né? Não sei se tu tem lidado com isso também no dia a dia ou não, mas o pessoal da fisiopélvica, que faz muito fisiopélvica, orienta muito os pacientes, né? A gente... é toda uma educação na rotina, né? Porque às vezes a pessoa tem hábitos tanto posturais quanto na parte também de vida diária, né? Então acaba não sabendo como o que é melhor, né? Sim. O que é mais adequado. Essa questão da postura é a gente não sentar no vaso para trás, né? A gente deveria sentar mais para frente, um pouco mais fletido, isso, né? Com o cotovelo aqui no joelho e elevar as pernas, né? Pelo menos uns 20 centímetros. Essa posição mais fletida, ela ajuda muito na questão... de repente. Um degrau, um banquinho de facilitar. Isso aí. Mas muito bom, gostamos muito, já estamos no limite. Passou muito rápido essa nossa entrevista, falando, né? Falando de assuntos importantes, realmente a gente não pode esquecer nenhum detalhe, né? Então, acho que foi falado tudo, né? A gente fez nesses 30 minutos, né, um apanhado geral. Isso aí. A ideia realmente era falar um pouquinho sobre cada coisa, né? E tentar puxar o link para a tua área, para a fisioterapia, né? Então, realmente, a físio, com a minha especialidade... uma ajuda a outra. Né? É uma complementação, sim, do tratamento, com certeza. Tanto que na clínica a gente tem fisioterapeuta, isso é bem importante. É muito bom essa relação, né? Sim, a equipe multi é bem importante para tudo, né? Para prevenção, para tratamento. Então, a equipe multi, hoje em dia... é o que mais, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Sempre tem a área se ajudando, uma área ajuda a outra e a gente trabalha em conjunto sempre, né? Débora, e muitas vezes também, por exemplo, na incontinência, quem descobre a incontinência ou o paciente se abre e conta é pro fisioterapeuta. Sim. Né? Para o médico vai ver uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Então, realmente, né, o pessoal acaba conseguindo, né, falar e a gente tem uma importância nisso de conseguir também fazer com que o paciente perca vergonha, né, não tenha medo de falar e nem vergonha de falar, porque tem muita gente que tem também e aí se cada um ficar com vergonha acaba afetando a saúde que
não seria o ideal, né? Sim. Então, tá, muito obrigada, doutor. Obrigado, Débora. Obrigada por nos ajudar bastante e divulgar, né, esse mês importante, então, para prevenção. Eu que agradeço pelo convite aqui da TV Cidade, do teu convite, Débora, para participar. Muito obrigada. Muito bom. Isso aí, muito bom. Contem com a gente. Tá certo. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo programa.